Boa noite a todos. Hoje a gente ia falar mesmo sobre um outro tema, que é a versão persona e a versão espírito, né? A reforma íntima. Só que não deu tempo de eu concluir a apresentação. Aí eu falei, então vamos falar sobre mediunidade, que é um tema também bem legal. Tá? Peço desculpa pela mudança de última hora. Então, o tema de hoje é mediunidade, ferramenta de reconexão. Reconexão. Todo mundo consegue compreender o que é isso? Se reconectar. O que eu quero dizer é que todos nós já estamos conectados, só que a gente vai aprendendo com o tempo a se reconectar. Ok? Só para ficar bem entendido o tema da palestra. Então, para a gente poder entender um pouquinho, eu vou falar antes sobre como nós fomos criados e por que nós fomos criados, para a gente entender esse processo de reconexão, ok? Todos nós somos centelhinhas divinas de Deus. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso em algum momento, não já? Nós somos criados, dentro da doutrina espírita a gente escuta falar que nós somos criados puros, não é isso? E algumas outras doutrinas falam da centelha divina, átma, mônada, cada uma dá um nome. Então nós somos criados por uma hierarquia cósmica que sustenta o planeta ou o universo, como seres puros, neutros, ok? E nós vamos vivendo experiências nos diversos reinos da matéria. Esse é o processo de evolução. Todo mundo já ouviu falar sobre isso também, não já? Isso é bem explicado dentro da doutrina espírita. Então, essa figurinha mostra aqui que a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino nominal. Vamos evoluindo até chegar à angelitude. Não é isso? Ok. Então, nós somos criados aqui num plano superior de luz, no plano Ade, no plano monádico, e vamos vivendo experiências, passando por todos os planos da criação, até chegar num ponto aqui no plano físico, onde a gente vai fazer uma caminhada inversa, que é o ciclo descendente e ascendente. O ciclo ascendente todo mundo já ouviu falar, né? Que a gente está num processo de ascensão planetária, que nós estamos ascendendo, que nós estamos evoluindo rumo à angelitude. Então, nós somos criados puros aqui, neutros, vamos vivendo as experiências aqui nos planos da criação e vamos subir novamente. Ok? E nessa caminhada, nesses diversos planos da criação, nós vamos adquirindo corpos, para que a nossa centelha divina, ou o nosso espírito, possa atuar nos diversos planos ou dimensões da vida. Dentro da doutrina espírita, a gente fala de corpo físico, de perispírito e de espírito, não é isso? Aqui eu só trouxe uma divisão diferente dentro do que a gente estuda aqui na casa, tá? Aqui a gente trouxe o conceito de plano físico, corpo físico, aliás, né? Corpo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. São 7 os corpos que a gente adquire. O perispírito engloba aqui do etérico ao mental superior, se eu não me engano, ou ao búdico. Tá? Como se fosse esse bloco aqui. É só para... quando a gente fala perispírito, é uma forma de simplificar todas essas subdivisões aqui. Eu trouxe esse conceito aqui, porque a gente vai falar muito aqui do corpo búdico e do corpo átmico durante a palestra, tá bem? Então, cada um desses corpinhos que a gente adquire porque a gente precisa deles para atuar nas dimensões da vida. No plano físico, para eu encarnar, eu preciso de um corpo físico. No plano, e do corpo etérico, que é a bateria energética do corpo físico. Quando eu estou no plano espiritual, eu preciso aqui do corpo astral. Então, em cada dimensão da vida, eu preciso de um corpo para poder entrar em sintonia com aquele plano. Ok?
Então, todas as experiências que a gente vive no decorrer das nossas vidas como espíritos, desde lá de quando fomos criados, passando pelos diversos reinos da criação, é armazenado no corpo búdico, que é o grande livro da vida. Registros acásticos, acho que alguém já deve ter escutado esse termo. É como se fosse um diário da nossa vida mesmo, de todas as experiências que a gente já viveu. Ok? Então, ao chegar no nível humano do plano físico, as primeiras experiências vividas são registradas primeiramente pelos 5 sentidos físicos. Então, nesse processo de evolução do espírito, no plano físico, primeiro a gente desenvolve 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. Ok? Opa! E essas experiências, no começo, elas são voltadas para as questões de sobrevivência. Comer, beber, dormir, procriar, demarcar o nosso território, etc. Em seguida, satisfeitas as questões de sobrevivência, nós passamos a desenvolver a nossa capacidade de nos relacionarmos com o meio, com os outros e com nós mesmos. E nessas experiências, como nós estamos atuando em um universo de polaridades, vivemos vidas e vidas cada hora em um extremo. Ora vítimas, ora algozes, ora submissos, ora exercendo poder sobre os outros, ora pobres, ora prósperos, ora otimistas, ora pessimistas, etc, etc, etc. Todo mundo já ouviu falar da dualidade, não já? Que nós vivemos num universo dual, que a gente vive experiências sempre nos extremos. Está alto? Não? A gente vive experiências sempre nos extremos. Então, digamos que eu me sinto nessa vida vítima das circunstâncias. Tudo de ruim acontece comigo. Tudo. Eu sofro desde quando eu era criança, meu pai era assim, minha mãe era assado, e eu passei pela dificuldade X, pela dificuldade Y. Eu me sinto uma vítima. Só que, no decorrer da minha evolução como espírito, eu já vivi também experiências como algoz. Eu já estive numa posição em que por exemplo, se eu me sinto vítima da minha mãe, eu posso ter sido algoz da minha mãe em outras vidas. Então, a gente vive aí experiências nos dois lados da balança, até que a gente consiga encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos. Vocês conseguem compreender isso? Ok. Dessa forma, nesse universo de polaridades, nós vivemos prazer, mas nós também vivemos dor. A princípio, não entendemos por quê. Apenas vamos vivendo encarnações e mais encarnações, armazenando estas experiências no nosso livro da vida ou no corpo búdico, e dessa forma, criando nossas realidades a partir delas. E a estes eventos que nós criamos, por nós não entendermos o motivo deles ocorrerem da forma como se apresentam, atribuímos a responsabilidade a causas externas, que, a nosso ver, estão fora do nosso controle. Então, a gente tem ouvido muito falar que nós somos responsáveis pela nossa realidade, não é isso? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós costumamos criar a nossa realidade com base nas experiências do passado. À medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou caminhando, essas experiências vão sendo armazenadas lá no nosso livro da vida. E no agora, eu tendo a criar minha realidade com base nessas vivências do passado. Eu crio referências, eu crio condicionamentos. Então, eu crio a minha realidade com base sempre no que eu conheço, no que eu já vivi. Certo? Isso é claro para todo mundo? Então, são padrões arraigados de comportamento. E a gente geralmente atribui, quando a gente não está consciente desse processo, a responsabilidade de todos esses acontecimentos a algo externo. A gente culpa nosso pai, a gente culpa nossa mãe, a gente culpa um amigo, ou é o governo, ou é o meu chefe, ou é
o cachorro, às vezes até Deus. Né? Que às vezes até sobra até para Deus, né? Que quando a gente está com raiva. Então, com o passar da evolução do espírito, com essas experiências armazenadas no nosso corpo búdico, vamos aos poucos adquirindo discernimento da lei da causalidade. O resultado das nossas ações nos retorna na mesma frequência e intensidade, seja em que tempo for, nessa ou em outra vida. Todo mundo já ouviu falar na lei de causa e efeito, ou na lei do karma, não já? A Valéria até falou aqui no início sobre a roda de Sansara, não falou? Para quem estava aqui desde o início. Então, esse eterno ciclo das reencarnações, até que a gente se conscientize desse processo e consiga viver de uma forma mais harmônica, mais em paz com tudo isso e consiga se libertar do ciclo das reencarnações. Ok? A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Então, nós passamos a perceber os padrões criados por nós mesmos em nossas jornadas evolutivas. Esse é o início da conscientização do ser, esse é o início do processo de iluminação. É você tomar consciência de que você é responsável por tudo, absolutamente tudo que acontece ao seu redor. A gente não pode controlar o que acontece, mas como a gente vai reagir perante as circunstâncias, isso é total responsabilidade nossa. Ok? Então, dessa forma, a fim de nos livrarmos do sofrimento, nós passamos a buscar um equilíbrio perfeito nos relacionamentos, com o meio, com os outros e com nós mesmos. E é neste momento que nós passamos a desenvolver um novo sentido para a vida. Não queremos mais os dois lados da balança. Queremos estar no meio, no centro, sermos unos novamente com o Criador, pois somente neste estado existe a paz absoluta. No entanto, sabemos intuitivamente que essa perfeição, esse estado de plenitude, não pode ser encontrado somente no plano físico. E por esse motivo passamos a buscar significados fora desse plano. Impulsionados pela insatisfação da vida, pela maneira como ela se apresentava anteriormente, iniciamos então a jornada rumo à ampliação dos nossos sentidos físicos, que antes se resumiam somente a audição, paladar, tato, visão e olfato. Nós queremos entender o real significado da vida. Aí a gente começa a sair da caixinha. Dessa forma, um novo sentido começa a se desenvolver. Sentido este que faz com que nos comuniquemos com outras dimensões, além da dimensão física. Então, nasce aí um sexto sentido, além dos 5 que a gente já tem. E o que é o sexto sentido, gente? O que é o sexto sentido? A intuição. O que mais? Prever eventos. O que mais? Todos esses eventos paranormais que existem, vidência, clarividência, premonição, telecinese, tudo isso faz parte, está aqui dentro do mundo desse sexto sentido, dessa visão extrasensorial que a gente começa a desenvolver. O sexto sentido é a nossa capacidade de perceber, captar informações que nossos sentidos físicos não são capazes. Ele se dá através do desenvolvimento natural de uma glândula no nosso corpo, denominada glândula pineal. Essa glândulazinha pequenininha aqui, mais ou menos, fica mais na parte de trás aqui do nosso cérebro. Tá? Ela é como se fosse o canal de conexão com os demais planos da vida. É através dela que a gente se conecta. Tá? É mais do que isso, mas simplificando é isso aqui. Tá? Ela tem uma conexão aqui com a hipófise também, que rege
o chakra da terceira visão, e as duas glândulas em conjunto fazem com que a gente tenha essa percepção extrasensorial. A epífise neural, glândula pineal, não, pituitária, perdão, eu confundi, tá? Pituitária em conjunto com a pineal. A pituitária rege aqui o chakra frontal. Então, a epífise neural, glândula pineal ou simplesmente pineal é uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, direito e esquerdo. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico e pesquisador em neurociências, a pineal capta informações do mundo espiritual por ondas eletromagnéticas, como um telefone celular, e as transforma em estímulos neuroquímicos. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe a dimensão física e que é capaz de captar informações que estão além dessa nossa dimensão. Com essa glândula desenvolvida, passamos a perceber outras dimensões da vida. E por isso dizemos que o nosso sexto sentido foi desenvolvido. Ela nos dá a capacidade de captar informações, percepções, sensações diversas dos diversos planos da criação, do astral, mental, búdico e átmico, aqueles que a gente falou lá atrás. Tá? A gente falou de 7 planos. Tá? Também conhecemos o sexto sentido como terceiro olho. As pessoas mais familiarizadas com as religiões orientais vão lembrar o terceiro olho como tendo uma longa história na Índia, China e sudeste da Ásia, onde as tradições religiosas do hinduísmo, do budismo e o taoísmo têm força. Opa. Essa imagem mostra o terceiro olho entre as sobrancelhas do Buda. O despertar do terceiro olho permitiu ao Buda a compreender as forças da existência e a sua manifestação na cadeia da causalidade. O terceiro olho foi chamado por diversos nomes ao longo da história, incluindo o olho interior, o olho da mente, o olho da alma e o olho da razão. O retrato de um único olho é, na verdade, uma imagem arquétipica que remonta a milhares de anos na história humana. Ele aparece novamente em mitos, esculturas, gravuras e pinturas em culturas antigas em todo o mundo. Ele foi muitas vezes representado em todo o Egito antigo como um único olho desencarnado, o olho de Ra. Que é essa imagem aqui que eu acho que muita gente conhece, né? Então, o olho de Ra, um olho desencarnado, significando o terceiro olho de iluminação. Opa, iluminação? O que é isso? O que é se iluminar, gente? Alguém quer chutar? Elevação espiritual. O que mais? É acender uma lâmpada e ficar tudo brilhoso? Autoconhecimento. O que mais? Aumentar a consciência. O que mais? Só conhecer ilumina? Tem que viver, né? Começa pela informação, a gente começa a buscar. Quando a gente começa esse processo, a gente quer tudo, né? A gente estuda hinduísmo, budismo, a gente quer estudar espiritismo, quer estudar enfim, você busca tudo, aí surge a técnica A, B e C, terapêutica, que te ajuda com isso, com aquilo, e você está lá. Só que depois, em um determinado momento, você para e vê que aquilo tudo ali, na verdade, não é o principal. Ou é? E quando a mente só acumula informação uma vida inteira, isso é se iluminar? Então tá melhor do que eu estou pensando. Não, né?
Então, nós falamos lá atrás que a busca pelos relacionamentos perfeitos com o meio, com os outros e com nós mesmos, que não gerem mais dor ou sofrimento, começam a ser buscados. No entanto, o nosso conceito de perfeição é diferente do conceito de perfeição da criação. Iluminação é aceitar as coisas como elas realmente são. É estarmos equânimes, neutros, diante dos eventos da vida, ou seja, estarmos no meio. É fácil entender isso? Não? Então seria o que, Bené? Uhum. E o que é atingir a perfeição? E quando você ama a todos, como é que você está? Neutro, equânime. Pode acontecer o que for, o evento que for, que isso não te perturba. Você está em paz. Consegue compreender? Não é uma atitude passiva, gente. Olha só. Não é uma atitude passiva que eu vou parar lá, vou virar uma monja e tudo ao meu redor está ali acontecendo e eu estou lá. Isso também é um pedaço da experiência de iluminação. Certo? Agora, eu posso viver esse estado de paz também no meio do turbilhão da cidade, aonde eu estiver. Independente do que aconteça, gente, no exterior, eu estou em paz. Porque a gente não falou que o externo é retrato do interno? Eu sou criadora da minha realidade? Então, independente do que aconteça ao meu redor, eu estou em paz, a minha realidade é paz. Não é verdade? Agora, se o que está externo a mim me atinge, de alguma maneira, eu não estou em paz, eu não estou equânime. Isso não quer dizer falta de ação perante a vida. Eu posso trabalhar, eu posso viver uma vida, ganhar dinheiro, né? Que a gente vive numa sociedade bem capitalista, competitiva. Eu tenho direito a ter conforto, eu tenho direito a ter uma vida legal e tudo mais. Não é não fazer nada. Estar equânime não é isso. Estar equânime, neutro, é estar em paz. Independente do que você vive, independente do que aconteça. Ok? Consegue compreender, Bené? Isso mesmo. Porque se eu saio da minha vibração, gente, de paz, essa vibração é uma ondinha mesmo. Ela vai começar a criar uma realidade de acordo com aquele sentimento que eu estou vibrando dentro de mim. E isso gera uma reação. Não é isso? Portanto, eu fico preso à roda do karma. É um caminho que a gente... É um processo, né, gente? Sim. É um processo. É um processo. Eu não vou falar nem que demora muito, nem que demora pouco, porque isso é individual. Antes eu falava, né? Antigamente eu falava assim, mas Buda reencarnou quantas vezes? Jesus deve ter reencarnado, sabe-se lá quantas, para ele chegar no patamar que ele chegou. Mas pode ser que nem sejam tantas assim. Eu acho que cada espírito é um espírito. Ele vive suas experiências. Alguns se iluminam mais rápido, outros nem tanto. Né? Então, não tem como prever o tempo. Né? Então, não sei se é difícil. Às vezes sim, às vezes para alguns nem tanto. Para a grande maioria parece, né, que sim.
talvez não tenha fim. E vamos que vamos, né? Não, todos vão. Ah, nessa encarnação tudo bem, nem todos, mas um dia todo mundo vai para o mesmo lugar. Né? É o percurso, gente. A gente está voltando para casa. Ok? Então, é estarmos unos com a criação, estarmos no fluxo da vida, um só com a centelha divina ou com o Espírito. É a conexão direta com a fonte criadora. É atingir o Nirvana. Nirvana é uma palavra do contexto do budismo que significa o estado de libertação atingido pelo ser humano ao percorrer a sua busca espiritual. Sim, sim, sem nenhuma dúvida. Quando ele veio, de acordo com algumas teorias, o Ramatiz fala muito sobre isso, foi inclusive um descenso vibratório. Ele já estava num patamar de evolução muito alto e demorou milênios para ele reconstruir os corpos, para ele conseguir viver uma experiência na matéria. Ele já tinha se libertado, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo. Primeiro o corpo físico é a primeira morte. Depois a gente perde o corpo mental, aliás, astral, segunda morte. Depois perde o corpo mental, enfim, a gente vai subindo na escala. Jesus teve que reconstruir todos os corpos para poder viver uma experiência na matéria de novo como missionário. Né? Então ele já é um iluminado aí há muito tempo. Há muito tempo. Então, o termo tem origem no sânscrito, podendo ser traduzido por extinção, no sentido de cessação do sofrimento. Um dos temas fundamentais da doutrina budista, em sentido mais amplo, Nirvana indica um estado eterno de graça. Também é visto por alguns como uma forma de superação do karma. Nirvana é utilizado no sentido mais geral para designar alguém que está num estado de plenitude e paz interior, sem se deixar afetar por influências internas e externas. Também se emprega com o sentido de aniquilamento de certos traços negativos da própria personalidade, porque a pessoa consegue se livrar de tormentos como o orgulho, o ódio, a inveja ou o egoísmo, sentimentos que afligem o ser humano, impedindo-o de viver em paz. Então, gente, a gente se libertando, conseguindo se libertar de todos esses sentimentos aqui, pronto, a gente está em conexão plena de novo. Se a gente parar quando a gente está vibrando no meio do turbilhão e se reconectar, automaticamente a gente sente paz. Só que muitas vezes a gente fica aqui retroalimentando, sabe, esse turbilhão mental. E aí, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Aí vai no centro espírita, no centro espiritualista, vai em algum lugar, porque a gente fica tão identificado com isso aqui que a gente acha que é isso aqui. Só que nós não somos isso aqui. Nós somos centelhas divinas. É só a gente se lembrar disso e acreditar nisso piamente que a gente se reconecta instantaneamente. Não precisa de esforço nenhum. Então, se eu sinto ódio, eu observo aquilo, eu estou sentindo ódio. Ok, mas eu não sou o ódio. E aí aquilo se esvai. Eu estou sentindo sentimentos de inveja. Eu não sou a inveja, eu estou sentindo naquele momento inveja. A partir do momento que eu me coloco no olhar do observador, que eu não me identifico com a inveja, aqueles sentimentos se esvai. A gente tem que estar sempre se lembrando que nós somos centelhas divinas, se libertando da culpa de sentir esses sentimentos principalmente. Né? Porque assim, no começo a gente sente e só sente. Depois, quando a gente começa a se conscientizar, quando a gente sente isso aqui, a gente fica culpado. Ai, porque eu estou num caminho de espiritualização, então eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir culpa, eu não posso sentir nada.
A gente sente. O problema não é sentir. O problema é se identificar com esse sentimento e achar que a gente é isso. E ficar ali naquela, sabe, retroalimentando aquele sentimento. Alô? Pronto. Então, gente, o problema não é sentir. O problema é quando a gente se identifica com esse sentimento. Ou quando a gente também se sente culpado por sentir. É simplesmente deixar que aquilo venha, observar aquilo, da mesma forma que veio, aquilo vai embora. Ok? Alô, alô? Agora tá bom? Eu não sei falar em microfone não, gente, mas vamos lá. Então, isso é o que todos queremos alcançar, não é verdade? Chega uma hora que você não quer mais ficar sofrendo com essas coisas. Você quer viver em paz. Queremos viver em paz absoluta. Não é como crianças? O que eu acho muito bonito dentro da Umbanda, por exemplo, eles falam o triângulo da Umbanda é a linha de caboclos, pretos velhos e crianças. Esse é o triângulo formador da Umbanda. E cada um desses arquétipos da Umbanda representa os seguintes atributos. A criança representa a infância, a inocência. O caboclo representa a fase adulta, aquela fase de força, coragem, né? E o preto velho representa a sabedoria, que é quando a gente está mais no final da vida, ou pelo menos deveria ser assim, né? A ordem natural das coisas. E a Umbanda prega muito que o processo de evolução é a gente aprender a retornar a ser criança. A gente é criança primeiro, passa pela idade adulta e depois fica velhinho, sábio. Mas incorporando as características da criança, da inocência e da pureza. E é complicado a gente viver todas as experiências, acumular um monte de memórias, desde quando nós fomos criados, e mesmo com tudo que a gente viveu de dor e sofrimento, a gente conseguir se libertar disso tudo e voltarmos a ser isso aqui, ó gente, puros e inocentes. Acho que Jesus também falou sobre isso, não falou? Vinde a mim as criancinhas, algo mais ou menos assim. O que ele quis dizer com isso, gente? É a pureza de coração de uma criança, que mesmo com tudo que a gente passe, a gente consegue olhar a vida com o olhar da inocência. Ok? Funcionou? Obrigada, Fábio. Ser como uma criança é estar em paz. Então, queremos sim atingir o nirvana, citado anteriormente. Mas para estarmos equânimes, neutros, em paz, nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Ou seja, ressignificar todos os eventos ou experiências que a nossa alma julga como negativos, dando novas roupagens para estes eventos. Somente dessa forma conseguiremos atingir a conexão plena e constante com dimensões mais elevadas da vida, estarmos alinhados com a fonte criadora, com o Espírito. Queremos sim, aliás, como podemos nos conectar com a fonte divina com um monte de memórias de dor, apegos, ódio e etc. armazenados em nós? Nossa visão fica turva, como uma janela suja e embaçada.
desse jeitinho. Então, a gente tem que fazer uma faxina, né, gente? Começar a limpar aí essas memórias para a gente voltar a ser criança. Não que a nossa conexão tenha sido perdida, como a gente falou lá no início da palestra, mas nós nos esquecemos dela a partir do momento que iniciamos a nossa jornada nos planos da matéria, o ciclo descendente que a gente falou. Estamos apenas reaprendendo a nos reconectar, nos lembrando que somos centelhas divinas, após todo o aprendizado necessário à nossa evolução. E para auxiliar nesse processo, dispomos de diversas ferramentas, e uma delas é a mediunidade. Então, quer dizer que a mediunidade é uma ferramenta de reconexão, gente? Por quê? Porque a gente está se conectando com o plano superior quando a gente exerce a função de médium. O que mais? Gente do céu, como diz o Carlos, está todo mundo olhando assim com olhão de coruja. Abrindo a nossa percepção extrasensorial, a gente vai se conscientizando de que a vida não é só isso aqui. Começa todo um processo aí de reconexão, não é verdade? Também, Bené. Então, vamos lá. Vamos explicar o porquê, apesar da gente já ter falado aqui algumas coisinhas. Primeiramente, o que é mediunidade, gente? Mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e seres de outras dimensões da vida. Falamos anteriormente que a glândula pineal desenvolvida nos permite intercambiar com outros planos da vida, não é verdade? Então, é através dela que este intercâmbio entre seres de outras dimensões conosco e nós com eles se dá. E mediunidade e sensitividade são a mesma coisa? Não. Mediunidade e sensitividade não são a mesma coisa. A sensitividade é a nossa capacidade de... Todas aquelas capacidades que a gente falou lá atrás, inerentes ao desenvolvimento da nossa visão extrasensorial, como vidência, clarividência, premonição, telecinese, todos esses eventos paranormais, isso são características de um sensitivo. A gente traz essa capacidade inerente. Todos. Alguns mais desenvolvida, outros nem tanto. E a mediunidade é utilizar essa nossa capacidade, essa nossa percepção extrasensorial para se reconectar, para intercambiar com seres de outras dimensões. Então, o trabalho mediúnico é intercâmbio com seres de outras dimensões. Só o fato de eu ser sensitivo não quer dizer que eu vá ser médium. Você consegue entender que são duas coisas diferentes? A glândula pineal é a glândula que, quando desenvolvida, é ela que faz essa conexão com os demais planos da vida. Ela capta, por exemplo, uma comunicação de um espírito com você se dá por conta da sua glândula pineal desenvolvida. É assim que a coisa funciona. Se você não tivesse uma glândula pineal desenvolvida, seria como que ia acontecer essa comunicação? É como se ela fosse a ponte de conexão do plano físico com os outros planos. Tá bem? Então, não são a mesma coisa, mas elas andam juntas. Através do desenvolvimento do ser, ele adquire faculdades extrafísicas, como já explicado anteriormente.
E são essas capacidades que permitem que ele realize o intercâmbio com seres de outras dimensões da vida, mediunidade, bem como acesse informações, tenha percepções e sensações destes outros planos, sensitividade. Ou seja, o sensitivo é uma verdadeira antena sintonizada em várias estações ao mesmo tempo, recebendo impressões dos diversos planos da vida, espíritos, formas de pensamento, correntes de emoções, correntes de pensamentos, energias diversas e etc. E o médium é o intermediário entre seres de outras dimensões e o plano físico, se utilizando de sua sensitividade para tal. Isso está claro? Mas, no que esse processo auxilia na minha reconexão com o espírito ou com a fonte criadora? Um resultado inevitável desse desenvolvimento natural é o do indivíduo encontrar-se consigo mesmo. Uma vez que suas faculdades psíquicas facilitam o acesso involuntário aos vários níveis existenciais, a partir do momento em que esse mesmo indivíduo começar a distinguir esses níveis, ele começará também a notar facetas de si mesmo até então desconhecidas. O que a gente quer dizer com isso, gente? Quando eu tenho uma sensitividade muito aflorada, além de eu perceber a energia dos ambientes, além de eu perceber espíritos, além de eu enfim, efetuar vários fenômenos de premonição, enfim. Eu também, gente, a partir desse momento, começo a entrar em contato com meus próprios conteúdos de vidas passadas. Então, no começo não, né? Alguns sim, outros não. Aí vira aquele turbilhão. Você está vivendo o agora e está vivendo também mais 1000 eu seus do passado. Tudo junto e misturado. Que a gente chama, que a gente denomina aqui na casa, estuda aqui na casa através da apometria, a gente chama de personalidades múltiplas. Certo? Cada vida que a gente vive, a gente adquire uma roupagem, um eu, uma personalidade. E essas personalidades, gente, elas não estão lá armazenadas no nosso livro da vida estáticas, mortas, no passado, e o passado não existe mais. Elas têm vida, elas têm emoções, cores. Consegue entender isso? Então, quando a gente tem um processo de sensitividade muito forte, além da gente perceber tudo isso que foi dito, espíritos, formas de pensamento, energia de ambiente das pessoas, enfim, a gente ainda começa a ter contato muitas vezes com esses eus e nem sabe que está tendo contato muitas vezes. Tá? Eu estou aqui, tranquila, vivendo a minha vida, estou em paz, de repente, do nada, me dá uma crise de choro. Do além. Eu tive contato, sei lá, com alguma coisa, algum gatilho, senti um cheiro, vi uma pessoa, fui num lugar que me despertou uma memória, eu me conectei com esse eu meu do passado. E aí tem pessoas que vivem isso muito constantemente, muito intensamente. E o que acontece muitas vezes com elas? Vão parar em hospitais psiquiátricos, são diagnosticados pela medicina como esquizofrênicos, como bipolares, transtorno do pânico, e por aí vai. Então, isso aqui é muito sério. É muito importante que a gente consiga entender aqui essa dinâmica para ter até uma esperança para quem vive esse tipo de problema de cura, porque é possível a gente trabalhar isso aqui e limpar essas memórias e vivermos felizes. Ok? Então, são as nossas outras personalidades pertencentes a outros tempos e outras vidas. Nesses encontros com as partes da nossa alma, o indivíduo vai descobrindo páginas de sua vida das quais se julgava, às vezes, até isento.
Mas nem sempre esses encontros trazem emoções agradáveis, não é verdade? É verdade. No entanto, o afloramento dessas questões é a grande oportunidade de cura que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Porque não adianta, gente, ficar lá jogando para debaixo do tapete. A gente, às vezes, vai negando que tem um problema, negando que está passando por um conflito, negando que aquilo ali existe, e a gente vai jogando para um lugar na nossa mente chamado de subconsciente. Ou seja, para debaixo do tapete. A minha mente consciente, o meu eu do agora, não quer ter contato com isso. Ele não quer ver, ok. Ele vai adiando, jogando as sujeirinhas debaixo do tapete. Uma hora é como se fosse um vulcão em erupção. Aquilo vai vir à tona, porque é como se tivesse um espaço limitado dentro do nosso subconsciente. E aquilo ali vai ter que vir para fora, de alguma maneira, para poder ser curado. Aí vem de diversas formas, de diversas maneiras, ok? Então, como a gente falou, que é a estrutura da mente conforme Freud, de forma simplista, tá? A gente tem aqui a parte subconsciente da nossa mente. Aqui é um iceberg, tá? A parte subconsciente da nossa mente, aqui em cima a parte consciente, que é só um pedacinho da nossa mente. A gente é regido na maior parte do tempo por isso aqui, ó. E se a gente não está consciente disso, a gente vive essa montanha-russa emocional. Os medos estão aqui. Não, é tudo. Não é porque está mais embaixo aqui, não. Ele pode estar em qualquer lugar aqui. Tá bom? Ele está no inconsciente. Então, podemos comparar o inconsciente citado por Freud como o nosso corpo búdico. Aqui está armazenado todas as memórias das nossas vidas passadas. Tudo está aqui. Tá? Então, tudo que está armazenado no nosso inconsciente e não ressignificado, se apresenta à mente consciente em forma de padrões, compulsões, desejos, comportamentos que muitas vezes não conseguimos identificar de onde eles vêm. São eles que criam a nossa realidade quando não estamos conscientes deles. E são esses conteúdos adormecidos, as várias vivências do espírito que estão clamando por cura, para que possamos finalmente estar em paz, alinhados com o espírito, ou com a fonte criadora, ou Deus, enfim. Assim sendo, o indivíduo deparando-se com o involuntário acesso aos seus outros níveis de consciência, esbarrará com o conteúdo dessa sua imensa biblioteca da vida. Como as experiências de vida são múltiplas e de épocas as mais variadas, é comum o indivíduo tornar-se confuso e inseguro para lidar até mesmo com as situações mais banais de sua atual existência. Por isso a importância de enfrentar esses conteúdos, olhar para eles com um olhar mais simples e de perdão e aceitação incondicional. Dando um novo significado para essas questões, estamos limpando as emoções conflitantes dessas memórias e reprogramando o nosso inconsciente. E além disso tudo que foi dito, temos a oportunidade de nos conectar com irmãos do mundo maior, empenhados na causa de evolução da humanidade planetária. Eles nos auxiliam, nos motivando no nosso processo de reconexão, com bons conselhos, orientações e descortinando dentro dos limites de cada um informações valiosas por nós desconhecidas. No começo, gente, muitas vezes, além desses eus que a gente vai acessando do passado, tem o acesso aos espíritos também. Quando a gente está com a mente muito conflituosa, às vezes o contato com esses espíritos mais iluminados é um tanto complicado. Mas à medida que a gente vai se trabalhando, que a gente vai se equilibrando, a gente vai tendo contato com esse pessoal aqui, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso ter a oportunidade da gente lidar com, conversar ou ser intuído por esses seres.
né, recebendo informações que ajudam na nossa caminhada. E todos nós, todos, temos os nossos mentores, os nossos guias espirituais, temos amigos que nós fizemos no decorrer da nossa jornada como espíritos, que estão lá já de repente mais evoluídos que nós, e que estão sempre, gente, ajudando a gente, porque o amor deles, o amor de quem já está liberto da roda das reencarnações é incondicional. Senão eles não tinham se libertado da roda das reencarnações. Ok? E também, algumas pessoas, antes de reencarnar, estabelecem um compromisso de atuar com estes irmãos dos planos espirituais, auxiliando os desencarnados em sofrimento. Nos trabalhos realizados nos centros espíritas, espiritualistas, umbandistas e por aí vai. E o trabalho de resgate destes desencarnados somente pode ser realizado em conjunto com nós encarnados, devido à necessidade da energia física de que portamos. Auxiliando no resgate e conscientização desses irmãos, estamos auxiliando não somente os outros, mas principalmente a nós mesmos. Gente, como assim? Por que a espiritualidade precisa da gente para realizar trabalhos aqui no plano físico, como os trabalhos que a gente realiza aqui na nossa casa? Por que eles não fazem tudo isso sozinhos? Por que eles precisam de nós? Porque o quê? O que mais? Eles precisam do corpo para se expressar, porque como que eles se expressariam de outra forma? Essa é a resposta de uma amiga nossa. Quem mais? Por que, gente, que os espíritos precisam da gente? Para ajudar quem está aqui encarnado. A gente dispõe de uma energia quando a gente está encarnado, por conta do nosso duplo etérico, que é uma energia que só existe quando a gente está aqui no plano físico, que é o ectoplasma. Essa energia física que é utilizada no trabalho de socorro a seres desencarnados que estão com o seu corpo perispiritual, às vezes, muito deteriorado, por exemplo. Então, o que acontece? A espiritualidade traz para auxiliar esses seres com o corpo perispiritual muito deformado. E eles acoplam esses seres ao nosso corpo físico para usar dessa energia do ectoplasma para reconstruir esses corpos. E esse espírito está desse jeito, com esse corpo perispiritual deteriorado, exatamente por conta do apego dele ainda às questões do plano físico. Então ele precisa, a gente chama isso de choque anímico. Ele precisa entrar em contato com essa energia física para poder reconstituir o seu corpo perispiritual e para mais ou menos se sentir vivo de novo. Para poder começar um trabalho de doutrinação com esse espírito, um trabalho terapêutico no plano espiritual. Não, o corpo perispiritual não. O corpo perispiritual não se perde. Aliás, quando... não. Quando ele vai ascendendo, aí sim. À medida que o espírito vai ascendendo, a gente perde sim o corpo perispiritual. Todos os corpos. Isso sim. Exato. Às vezes sofreu um acidente, morreu em um acidente, perdeu um braço e fica ali, né, no plano espiritual ainda sem um braço. Então esse ectoplasma é utilizado para esses trabalhos. Também, tá, gente? Essa é uma das funções. Então a espiritualidade precisa da gente para ajudar esses seres que ainda precisam do contato com essa energia física. Isso ficou claro para todo mundo? Ok. Tá, então auxiliando no resgate e conscientização desses irmãos, nós estamos auxiliando não somente outros, mas principalmente a nós mesmos.
Que a gente acha que a gente está aqui ajudando o outro. Estou ajudando a pessoa que está chegando aqui para atendimento, estou ajudando quem eu estou lá dando um passe. Será? Eu me doando, gente, eu estou ajudando muito mais a mim mesmo do que o outro. Disso não tenham dúvida. E vamos ver aqui. Por quê? Muitas vezes, as desarmonias que estamos ajudando a aliviar, curar no outro, também existem em nós. Não podemos nos esquecer de que somos todos um, filhos da mesma fonte criadora. Ou seja, ambos são beneficiados, médium e espírito assistido. E muitas vezes a equipe espiritual traz para a incorporação, por exemplo, naquele médium, um espírito que traz questões que ele precisa trabalhar e ajuda os dois. Então, por isso que um dos motivos da gente ficar tão aliviado, quem é médium, atuante, a gente sai do trabalho tão aliviado e tão feliz e tão leve. Porque a gente está ajudando e está sendo ajudado. Ok? Então, muitos desses irmãos que estão sendo auxiliados por nós, são os mesmos que em um passado prejudicamos de alguma maneira. Ainda tem isso. Lei da causalidade atuando para que possamos ressignificar essas experiências, doando a nossa energia de amor a estes irmãos. Então, tem muitos seres que nós podemos ter prejudicado no passado que vêm para serem atendidos por nós, e a gente nem se lembra disso. E nem precisa se lembrar mesmo. Né? Porque muitas vezes, quando a gente se lembra, tem recordações do passado de atos nossos, ou de atos que cometeram contra nós, é difícil perdoar. E por isso existe o véu do esquecimento. É por isso que a gente reencarna sem saber quem foi, quem fez. Porque às vezes é complicado. A não ser, claro, salve os casos quando a gente trabalha com regressão, com terapia regressiva, aí é um outro contexto, dentro de um contexto de cura, tá? Aí nem vamos entrar nessa seara. Acontecer na família como? Principalmente na família. Mais ainda na família. A família é o berço dos reencontros. Para a gente sanar aí algumas coisas do passado. Às vezes de forma muito dolorosa. Muito, em alguns casos, né? Sim, principalmente na família. Tá? Às vezes estamos em estado tal de desequilíbrio, tomados por forças que desconhecemos, que o contato constante com energias purificadas e com as informações ministradas nas casas de socorro espiritual nos auxiliem muito no nosso processo de reequilíbrio e entendimento. Então, gente, às vezes a gente lembra da identificação lá com os sentimentos, ódio, inveja, e por aí vai medo, culpa. Às vezes a gente está tão identificado com tudo isso, a gente está no meio de um turbilhão emocional, que quando a gente chega aqui, é um alívio, não é? Você fala, caramba. Então é maravilhoso o contato com o trabalho também por conta disso. Aprendemos a distinguir energias discordantes de energias harmônicas, criando mecanismos de defesas naturais. Então, à medida que a gente vai disciplinando essa sensitividade, ou mediunidade, né, a gente vai aprendendo a se defender melhor, a gente vai conseguindo separar melhor as coisas. Porque quando a gente está no meio do turbilhão, a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente simplesmente está ali, no meio daquele vulco-vulco, né? E aí, à medida que a gente vai disciplinando, que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo como que é a mecânica da coisa, a gente vai ficando mais equilibrado, mais harmônico. Como assim? Não, mas geralmente. Não vamos colocar como regra, mas é bem comum. É mais comum do que se pensa.
Porque a gente está passando por um processo planetário, gente, onde a gente está precisando de um despertar mesmo da maior parte das pessoas. E todos são sensitivos e potencial. E agora, mais ainda, é como se mais e mais pessoas estivessem com esses sentidos psíquicos mais aflorados. Porque a gente está passando por um estágio de mais consciência do planeta. É um processo natural. Então, é mais comum do que se pensa. Tá? É muito comum. No começo do processo, você fica, né? Depois você vai... Alguns não. Tem uma galera que já está mais harmônica, né? Depende da caminhada, da bagagem kármica de cada um, dos seus conteúdos internos. Tem gente que vive isso de uma forma muito tranquila, mas não é a maioria. Não é a maioria. Então, nos melhoramos como seres humanos, aprendendo a sanar as nossas más inclinações em um processo de reforma íntima constante. Desenvolvemos ou potencializamos o sentimento de amor para com o próximo e para com nós mesmos. A caridade e a fraternidade, um dos maiores ensinamentos do Cristo. Que é um exercício, gente, constante. Tá? E o trabalho mediúnico, eu acho que é a forma mais rápida, tá? Pelo menos na minha opinião, de você desenvolver esses sentimentos. Não é que você vai chegar aqui e vai virar santo, mas você vai ter a oportunidade de realmente exercitar. Então, para que mais? É tudo de bom. Alguns fogem disso igual... Não vou usar um termo aqui que minha avó usa, mas você já sabe qual é, né? Foge disso, não quero ser médium, não quero saber da história de mediunidade. Para que eu vou buscar isso na minha vida? Para quê? Mas olha o tanto de coisas bacanas nessa caminhada. Não é? Então, tá. Todos precisam se reconectar através da ferramenta da mediunidade? Todos somos portadores de faculdades paranormais em maior ou menor grau, dentro da escala evolutiva de cada um, que, como já falado, é o canal psíquico pelo qual recebemos as influências advindas dos diversos planos da criação e que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. Porém, nem todos somos médiuns, conforme denominou Allan Kardec. Espera aí, nem todos somos médiuns? Exatamente, nem todos somos médiuns. O que queremos dizer é que todos somos sensitivos em algum nível, mas nem todos os sensitivos exercerão a mediunidade, que é o intercâmbio com seres de outras dimensões da vida. O compromisso mediúnico é um acordo realizado entre o ser reencarnante e a espiritualidade maior, a fim de equilibrar, ressignificar questões inerentes à sua caminhada evolutiva. E como que eu vou saber se eu sou médium? Existem alguns sintomas que indicam, tais como: os mais comuns são suor excessivo nas mãos e axilas, maçãs do rosto muito vermelhas e quentes, as orelhas ardem, depressão psíquica, instabilidade emocional, melancolia, distúrbios de sono, sono em excesso ou insônia, perda do equilíbrio do corpo, sensação de desmaio iminente, súbita aceleração dos batimentos cardíacos, taquicardia, fobia e medo de quase tudo, sensação de segurança. Outros sintomas que podem surgir, tais como sensação de presenças invisíveis, desmaios em síncopes inexplicáveis, sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crises de choro, o balloniment, que é a sensação de inchar, de dilatar, como se a gente tivesse grandão, nas mãos, pés ou em todo o corpo, como resultado do desdobramento espiritual, adormecimento ou formigamento nos braços e pernas, arrepios como os de frio, tremores, calor, palpitações e etc. Eu vou acelerando porque já estão pedindo para eu acelerar, tá, gente? Então, quer dizer que se eu apresento um ou mais desses sintomas, eu sou médium? Não. Nenhum sinal físico existe que possa afirmar que essa ou aquela pessoa é um médium. Ninguém veio com uma marca que acuse isso.
É um dom natural que vem com a pessoa, pela escolha que essa pessoa fez na espiritualidade. E somente ela terá essa certeza, intuitivamente. Nossa consciência nos cobra dos acordos que nós fizemos antes de reencarnar. Estou acabando, Carlos. No entanto, mesmo para os que não têm um compromisso mediúnico, se vincular a um local sério, onde se possa estudar e entender melhor estes fenômenos paranormais, auxiliará sobremaneira em seu equilíbrio, pois todos estes sintomas vão se estabilizando e desaparecendo conforme o sensitivo canaliza de forma mais adequada as suas faculdades psíquicas com muito estudo, trabalho e disciplina. Portanto, aqueles que se sentirem premidos por essas forças e queiram adotar em suas vidas esse recurso de controle de sua paranormalidade, tornando-se confiantes e seguros, deverão igualmente estar interessados tanto no conhecimento teórico, quanto se disporem a treinamentos. Seguindo um roteiro de estudo disciplinado, aquilo que hoje foge do controle e tem o caráter de excepcionalidade passa a se tornar rotineiro na vida do indivíduo. Resumindo, para alcançarmos o nirvana ou conexão permanente com a fonte criadora, podemos nos utilizar de várias ferramentas e a mediunidade é uma delas. E a escolha de qual ou quais ferramentas utilizar é individual. Alguns, mesmo não sendo médiuns ostensivos, se familiarizam com a causa e escolhem essa ferramenta para auxiliar no seu processo de autocura e reconexão. Ela é uma rica oportunidade de reconexão com a fonte criadora em uma verdadeira alquimia de caridade e amor para com o próximo e para com nós mesmos. Ela nos ensina a perdoar o outro e nós mesmos e a julgarmos cada vez menos. Que possamos todos servir de alguma maneira a causa do Cristo, buscando sempre a nossa conexão permanente com o Criador e a fraternidade universal, seja através da mediunidade ou de qualquer outra ferramenta que nos leve a esse objetivo. Acabou. Namastê. É porque o Carlos está ali e eu estou assim, ó, correndo.